E aí, galera, estamos de volta com mais uma super dica de matemática para vocês. Hoje a nossa dica é sobre MDC, máximo divisor comum. Divisor é o número que, quando divide um outro, ou ele mesmo, resulta numa divisão exata, ou seja, sem resto. Observe. Quando dividimos 35 por 7, chegamos ao resultado de 5, com um resto igual a zero. O resto igual a zero indica que o 7 é divisor de 35. Por outro lado, se dividirmos 35 por 4, chegamos a um resultado de 8, com um resto igual a 3. O resto diferente de zero indica que o 4 não é divisor de 35. Alguns números têm divisores em comum, diferentes de 1. Por exemplo, relacionamos os divisores do número 36. São eles o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o próprio 36. Relacionamos também os divisores do número 42, que são 1, 2, 3, o 6, o 7, 14, 21 e o próprio 42. Eles possuem alguns divisores em comum. São eles o número 1, o número 2, o 3 e o 6. Mas, para o cálculo do máximo divisor comum, só importa o maior deles. Sendo assim, o MDC entre 36 e 42 é o 6. Vou demonstrar agora como calcular o MDC entre dois ou mais números, usando o método de decomposição em fatores primos. É bem parecido com o cálculo do MMC que vimos no último vídeo. Por isso, preste atenção para não se confundir. Usaremos os números 36 e 42. O primeiro passo é alinhar os dois números. Depois disso, traçar uma linha vertical para separar dos números primos que serão utilizados. O primeiro número primo a ser usado é o 2, pois é o menor dos números primos e entre os dois números existe pelo menos um divisível por ele. 36 dividido por 2, 18. 42 dividido por 2, 21. Ainda temos um número divisível por 2, então o mantemos. 18 dividido por 2, 9. Repetimos o 21, que não é divisível. Nossos números agora são o 9 e o 21. Nenhum deles pode ser dividido por 2. Então passamos para o próximo número primo, o 3, que é divisor dos dois números. 9 dividido por 3, 3. 21 dividido por 3, 7. Ainda temos um número divisível por 3, então o mantemos. 3 dividido por 3, 1. Repetimos o 7, que não é divisível pelo 3. Os números agora são 1 e 7. Devemos trocar o número primo, pois nenhum deles é divisível por 3. O 5 não pode ser usado, pois nenhum dos números é divisível por ele também. Então pulamos para o 7. Repetimos o 1 e 7 dividido por 7, 1. Encerrada a decomposição.
pois os números chegaram em 1 e 1. Agora, temos que identificar, passagem a passagem, os números primos, que foram divisores das duas parcelas. Na primeira passagem, o 2 foi divisor das duas parcelas, então o destacamos. Na segunda passagem, o 2 foi divisor apenas do 18, então não o marcamos e passamos para o próximo. Na terceira passagem, o 3 foi divisor do 9 e do 21, então destacamos ele. Na quarta passagem, o 3 foi divisor apenas do 3, então não o marcamos e passamos para o próximo. E finalmente, na passagem 5, o 7 foi divisor apenas do 7, então o 7 não deve ser marcado também. Feita a análise passagem a passagem, para obter o MDC, devemos multiplicar os números primos que foram divisores de ambas as parcelas, no caso, o 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Então, o MDC entre 36 e 42 é o 6. Vamos fazer mais um exemplo para fixar a ideia. Dessa vez, vamos obter o MDC dos números 80 e 100. O primeiro número primo a ser usado é o 2. 80 dividido por 2, 40. 100 dividido por 2, 50. 40 e 50 são divisíveis por 2, então o mantemos. 40 dividido por 2, 20. E 50 dividido por 2, 25. Mantemos o 2 novamente, pois o 20 é divisível por ele. 20 dividido por 2, 10. Repetimos o 25, que não é divisível por ele. O 10 é divisível por 2. Então usamos novamente o mesmo número primo. 10 dividido por 2, 5. E repetimos novamente o 25. Agora, os números são 5 e 25. Não é possível dividi-los por 2 e 3, então passamos para o 5. 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. Usamos então o 5 novamente, pois ainda temos um 5 que pode ser dividido por ele. Então repetimos o 1. 5 dividido por 5, 1. Finalizada a decomposição, vamos analisar as passagens em que os números primos foram divisores em comum das duas parcelas. Na primeira e segunda passagens, o 2 foi divisor comum das duas parcelas. Então, destacamos o 2 das duas primeiras linhas. Na terceira passagem, o 2 foi divisor apenas do 20, então não o marcamos e passamos para o próximo. Na quarta passagem, o 2 foi divisor apenas do 10. Também não o marcamos. Na quinta passagem, o 5 foi divisor das duas parcelas. Sendo assim, destacamos ele também. E por último, na sexta passagem, o 5 foi divisor apenas do 5. Então, não o destacamos. Agora, feita a análise, multiplicamos os números primos que foram destacados. 2 vezes 2 vezes 5 igual a 20. Então, o MDC entre 80 e 100 é igual a 20. Nem sempre
haverá um divisor comum, diferente de 1. Observe a decomposição entre os números 20 e 21. Nessa situação, em nenhuma das passagens, o número primo foi divisor comum às duas parcelas. Então, o único divisor comum aos números 20 e 21 é o número 1. Se diz que eles são primos entre si. Bem, pessoal, essa foi a nossa dica sobre MDC. Se você gostou, dá um like aqui embaixo do vídeo e compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever no nosso canal para continuar a receber mais dicas de matemática.